Olá, está começando mais um Viva Unimed. Eu agradeço desde já a sua companhia em mais um sábado aqui na TV Poços. O programa de hoje tenta esclarecer uma das dúvidas mais frequentes quando a gente está passando mal. Quando eu devo recorrer ao pronto atendimento? Por isso, nós estamos com a doutora Francisca, ela que é coordenadora médica do pronto atendimento da Unimed Poços de Caldas e explica um pouquinho mais sobre esses conceitos de urgência, emergência e quando devo recorrer a este atendimento. Primeiramente, doutora, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite e ter conseguido conciliar aí dentro da agenda da senhora, viu? Muito obrigada. Mas assim, estar sempre junto com o público é muito bom. Então, acho que o programa é uma forma da gente se aproximar do nosso público. Perfeito, doutora. E aí eu começo já com essa pergunta. O que é urgência e o que é emergência? Então, assim, acho que nós precisamos, em geral, né, ter bem essa diferenciação dos vários níveis de atendimento dos serviços de saúde. E esses níveis não dizem respeito apenas, né, a um plano de saúde, a uma instituição privada como a Unimed, mas desde os demais planos de saúde, como também, né, a respeito do SUS. Então, existe aí uma forma já que a gente chama de hierarquizada de diferentes níveis de atendimento para os pacientes, para os clientes. E esse atendimento vai desde, né, aquela atenção primária, aquela atenção de acompanhamento às doenças crônicas, que ocorre em unidades básicas de saúde, que ocorre em medicina de saúde da família, né, que a Unimed já conta também com essa assistência voltada para a família. Também essa assistência ocorrendo nos consultórios. E aí, então, essa assistência se volta em determinado momento para uma necessidade de um atendimento mais urgente e isso ocorre, então, prontamente, por isso chamado, né, nos serviços de pronto atendimento, que alguns dizem também serviços de pronto socorro. Então, aqueles casos onde, né, não é possível aguardar por um agendamento de uma consulta, porque essa dor surgiu agudamente, esse mal-estar surgiu agudamente, eu estava bem, de repente eu começo a passar mal, e esse passar mal está me preocupando, não estou conseguindo identificar o porquê disso. Então, geralmente, né, nós procuramos um serviço de atendimento imediato naquele dia, que é o pronto atendimento. E quais são os sinais que as pessoas, né, os pacientes, precisam ficar alertas para procurar esse pronto atendimento, de maneira geral, né? Quando é recomendado, inclusive, a utilização desse serviço? Então, como eu disse, os casos, primeiramente, né, nós podemos pensar nos casos agudos, né? Aqueles pacientes que têm doenças que são crônicas, eles não precisariam desse pronto atendimento. Exceto se essa doença crônica, de repente, ela agudiza, né? Ela aparece com uma manifestação que o paciente não esperava e aquilo está incomodando demais, não dá para agendar a sua consulta. Então, doenças crônicas que se tornam agudas, agudizadas, precisa, então, é importante que se procure o pronto atendimento para entender esse porquê. E tirando as doenças crônicas, né, aqueles casos agudos em que, por exemplo, né, a gente pode até seguir uma certa ordem daquilo que a gente mais atende no pronto atendimento. Primeiro são as infecções de vias aéreas superiores, e dentre as infecções de vias aéreas superiores, em que a maioria são causadas por vírus, nós temos os resfriados e as gripes. Para os resfriados, realmente não há necessidade de procurar o pronto atendimento, porque o resfriado é uma infecção de vias aéreas superiores, onde os sintomas eles são mais leves, onde não existe febre, ou se existe febre, essa febre é uma febre baixa, e o paciente está disposto. Então, ele consegue fazer todas as atividades dele, né? Frequentar a escola, frequentar o trabalho, fazer as atividades da sua casa. Ele não precisa cancelar compromissos, porque o resfriado, de uma forma simples, ele não derruba a pessoa. Diferente dos quadros gripais. Então, as síndromes gripais,
O quadro da gripe, que geralmente, né, ele é causado pelo vírus influenza gripe, são quadros que derrubam a pessoa. Então a pessoa tem febre, geralmente essa febre é alta, essa febre dura mais alguns dias, ela sente uma dor muscular muito acentuada, muita dor de cabeça, muita dor na face, então ela não tem condição, por exemplo, de ir ao trabalho. Então são esses casos que realmente assim, teriam indicação de procurar o pronto atendimento. Até porque, né, embora a pessoa saiba, né, a maioria se trata realmente em casa, mas alguns, né, diante desse quadro, não podendo trabalhar, a gente sabe que ele necessita passar por um médico para que se dê um atestado que ele não tem condições realmente de trabalhar. E aí o tempo de atestado, né, o médico vai estar avaliando, mas quando a gente olha em viroses de vias aéreas superiores, são os quadros de gripe. O Covid, né, ele tem vindo de uma forma realmente, na maioria dos casos, de uma forma mais leve, com uma febre mais baixa, não tem o mal-estar que o vírus influenza traz, mas de vez em quando a gente vê algum quadro de Covid também um pouco mais agressivo. Então, infecções de vias aéreas superiores que te derruba são os casos em que geralmente o paciente vai para o pronto atendimento e principalmente se vem vômitos associados, às vezes faz uma virose intestinal associada pelo próprio vírus, né, influenza vírus, por exemplo. Então, são casos, alguns exemplos que a gente pode estar, né, falando sobre eles. E depois das infecções de vias aéreas superiores, nós temos as gastroenterites, a maioria também são de origem viral, então principalmente diarreia. E a gente sabe que essas gastroenterites, elas não se resolvem em 24 horas. E a gente entende também que muitas vezes a pessoa fica preocupada porque passou 1 ou 2 dias, ela continua com diarreia. Mas as gastroenterites, elas realmente vão assim, 2, 3, 5, 7 dias, a literatura fala em até 14 dias de gastroenterite. Então, nessa fase inicial, né, se a pessoa está perdendo muito líquido pela gastroenterite, com isso perde líquidos, eletrólitos, mas se ela não tem vômito, se ela consegue se hidratar bem, manter uma dieta adequada, então não haveria necessidade de procurar o pronto atendimento. Mas se ela sente, estou com fraqueza, minha pressão deve estar caindo, ou então uma gastroenterite acompanhada por febre, são os casos que deveria sim procurar o serviço de pronto atendimento. Em alguns casos específicos, a doutora citou a questão da febre. Quando ela é realmente aí considerada um alerta para que procure o serviço de urgência e emergência, e não, talvez o médico de referência, por exemplo? A febre, ela é uma forma de um alerta para o nosso organismo, né? É uma resposta do organismo, né? É uma resposta que realmente o nosso organismo tem defesa, que bom que a gente responde com febre. E sobre procurar o pronto atendimento para febre, foi o que a gente colocou, né? Se são febres mais baixas e a pessoa está bem, ela não precisaria procurar o pronto atendimento. Mas for uma febre elevada, o que é uma febre alta, né? Talvez aí acima de 39 graus, a gente sabe que para alguns 38,5 ele já se sente mal, né? Mas na maioria das vezes, febre acima de 39 graus é uma febre aí bem elevada, que pode até aguardar um primeiro momento se isso vai resolver-se em casa, né? Usando um antitérmico, colocando compressas, tomando, né, um banho que não seja um banho quente. Então, a pessoa deve observar se eu tomei a medicação, eu melhorei, eu posso observar um pouco mais. Mas a gente sabe que se a pessoa está insegura, ela pode sim procurar ali o serviço de pronto atendimento. E tem outras causas de febre, né, que aí a gente tem que ficar atento, mesmo que não seja uma febre alta, aquela dor abdominal que é acompanhada por febre, uma dor de cabeça que é acompanhada por febre, aquela dor de cabeça que é diferente da dor de cabeça que eu tenho muitas vezes. Tem febre associada, tem vômito associado,
importante procurar, sim, o serviço de pronto atendimento. Perfeito, doutora. A gente vai continuar exemplificando os casos em que é recomendado e aqueles em que a gente pode e deve, né, procurar a ajuda de um especialista. Mas é daqui a pouco, logo após o intervalo. Até já! Na Uniodonto, nossa missão é cuidar da saúde bucal de quem importa, você e sua família. Há mais de 25 anos em Poços de Caldas, oferecemos planos odontológicos acessíveis e completos, com uma rede de dentistas cooperados comprometidos em levar o melhor atendimento. Ao escolher a Uniodonto, você apoia o cooperativismo e investe em um sorriso mais saudável e confiante. Uniodonto Poços de Caldas, transformando sorrisos desde 1999. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos, participam e prosperam juntos. E o valor de ter você aqui junto com a gente, fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida. O Laboratório Unimed é um espaço amplo, moderno e pensado para oferecer a você uma experiência ainda mais acolhedora e personalizada. Aqui você vai encontrar um atendimento cordial e eficiente, profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração aliados a processos totalmente automatizados. Laboratório Unimed, referência em precisão. Estamos de volta com o Viva Unimed, hoje falando um pouco mais sobre o serviço de urgência e emergência, no caso, o pronto atendimento. Justamente por isso, nós estamos recebendo a coordenadora médica do pronto atendimento da Unimed Poços de Caldas, a doutora Francisca Barreiro, está aqui conosco para falar um pouco mais sobre este serviço e quando ele deve ser utilizado. Antes do intervalo, a gente estava falando aí sobre os casos mais comuns e também aqueles em que é necessário realmente procurar este serviço. Doutora, dor de cabeça é um sinal de alerta do nosso corpo? Nem sempre. Quando eu devo procurar esse serviço de urgência e emergência diante de uma enxaqueca, por exemplo? Então, nós temos, assim, muitos pacientes que são atendidos, né, pela dor de cabeça ou cefaleia, e a dor de cabeça, ela tem várias causas, né? A gente tem a mais comum, que é a cefaleia tensional, que a maioria de nós temos em algum momento da nossa vida, né? Aquela dor de cabeça que ela não é tão intensa, mas ela incomoda, e ela se resolve fácil, com um anti-inflamatório, com outro tipo de analgésico, e ela se resolve fácil e a gente continua tocando ali o nosso dia. E tem também, né, que tem uma certa frequência de procura do pronto atendimento, as enxaquecas. Então, geralmente, quem vai com enxaqueca, ele já coloca para a gente que ele tem enxaqueca. Porque já faz muito tempo, geralmente são meses ou anos que tem essas crises de enxaqueca, já é acompanhado por um neurologista. E quando, apesar da medicação, ele tomou em casa a medicação que o neurologista já indicou, e aquela dor de cabeça não passou, e ele vê então, esse paciente, né, sabe da necessidade de uma medicação parenteral por uma via endovenosa, então ele procura porque essa enxaqueca não melhorou com o tratamento que ele já faz nas outras crises anteriores. Ou então, quando com a enxaqueca está tendo muitas náuseas, muitos vômitos, então a medicação oral ele não vai conseguir tolerar. Então, são os casos de enxaqueca que a gente atende. Mas, né, nós sabemos que uma pessoa que tem dor de cabeça há bastante tempo e, de repente, ela tem uma dor de cabeça que ela sabe que é diferente, né? Principalmente se ela é hipertensa, se ela é diabética, se já é um paciente, muitas vezes, aí, idoso. Essa dor de cabeça diferente, será que pode ser um AVC, um sangramento cerebral? Essa dor de cabeça que agora está com febre, está com uma certa rigidez na nuca, será que pode ser um quadro infeccioso cerebral, uma encefalite?
Então, aquela dor de cabeça que você sabe que essa é diferente, é importante que se vá, sim, no pronto atendimento. Idosos e crianças têm uma atenção especial quando procuram pronto atendimento? É um alerta a mais, digamos assim? Então, os extremos da vida, eles são pessoas de mais vulnerabilidade. Uma defesa diferente, né? Uma menor imunidade muitas vezes, e também o idoso ele já vem com algumas comorbidades, com outras doenças associadas, além da causa que o levou a procurar o pronto atendimento. Então, essa vulnerabilidade precisa ser olhada, a família precisa ficar muito atenta. No caso das crianças, né, nós temos o pronto atendimento pediátrico, que funciona 24 horas, presta atenção às crianças, e os idosos são atendidos, né, no pronto atendimento ali de adultos. E aproveitando assim, falando de idoso, né, a gente poderia aproveitar esse momento para incentivar realmente as vacinas, né, essas vacinas contra a influenza, contra a Covid, contra pneumococos, principalmente se são idosos que já têm problemas pulmonares. Então, essa prevenção para que não adoeça e precise, né, fazer uso frequente de pronto atendimento ou ser internado, e isso piora, né, traz um maior índice, né, de mortalidade para esses pacientes mais vulneráveis. Então, assim, essa importância, né, de nós procurarmos as vacinas e a família também está bem atenta a esses momentos, esses meses do ano em que essas vacinas estão aí disponíveis. Perfeito, doutora. Outra questão que a gente vê muito frequente aí no pronto atendimento é porque um paciente que acabou de chegar passa na minha frente e é atendido antes de mim, que estou ali aguardando alguns minutos. Como que vocês organizam esse atendimento? Porque uns têm prioridade diante dos outros. Idade pode ser um fator, por exemplo, prioritário? Isso sempre foi uma preocupação, né? Então, por isso, nos anos ali 1990 e a partir de 1990 mais ou menos, foi criado no Reino Unido um protocolo lá em Manchester que tomou o nome de Protocolo de Manchester. E qual foi o objetivo de se criar esse protocolo? Justamente, né, por essa situação em que achava-se antes que quem chegou primeiro precisa ser atendido primeiro. E, na verdade, é necessário ser priorizado os casos de maior gravidade. Os casos que, se não forem atendidos, né, com uma prioridade, eles podem evoluir para piora do quadro do paciente e, às vezes, até óbito, se ele não for tratado imediatamente. Então, para se resolver isso, né, no mundo, e o Brasil abraçou também esse protocolo, criou-se esse protocolo de Manchester, que também é chamado de classificação de risco. Então, quando eu chego para uma consulta no pronto atendimento, para uma assistência, qual é o meu risco se eu não for atendida imediatamente? Então, com essa classificação de risco, que é feita da seguinte forma: eu chego no pronto atendimento, tiro uma senha, vou ser atendido pela enfermeira que vai fazer uma triagem. E ela já foi treinada nesse protocolo. E esse protocolo, a enfermeira, né, ela vai seguir uma série de perguntas e um exame físico básico, os sinais vitais do paciente, e esse próprio protocolo de Manchester já vai trazer se a classificação de risco desse paciente é um risco muito baixo, é um risco baixo, é um risco intermediário, é um alto risco. Isso a gente pode colocar depois ele em detalhes, né? Isso é classificado por pulseiras que o paciente vai receber. E então ele vai ser atendido de acordo com o risco que ele pode ter em relação ao tempo de espera. E é claro que tem pacientes que chegam passando mal, ele não passa de imediato por essa triagem. Já se identifica ali na recepção, esse paciente não está bem, ele já vai direto, né, ou por uma poltrona ou para um leito, e essa triagem vai ser feita ali com ele já diretamente deitado, porque a gente não pode deixar um paciente também de alto risco esperando para uma triagem. Então, todo esse cuidado existe nessa classificação.
Daqui a pouco também a doutora explica melhor para a gente quais são os riscos em relação àquelas pessoas que não necessariamente precisam desse atendimento de urgência e emergência e vão procurar o pronto atendimento. Mas daqui a pouco ela explica um pouco mais sobre isso logo após o intervalo. Até já! Na Uniodonto, nossa missão é cuidar da saúde bucal de quem importa, você e sua família. Há mais de 25 anos em Poços de Caldas, oferecemos planos odontológicos acessíveis e completos, com uma rede de dentistas cooperados comprometidos em levar o melhor atendimento. Ao escolher a Uniodonto, você apoia o cooperativismo e investe em um sorriso mais saudável e confiante. Uniodonto Poços de Caldas, transformando sorrisos desde 1999. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. E o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida. O Laboratório Unimed é um espaço amplo, moderno e pensado para oferecer a você uma experiência ainda mais acolhedora e personalizada. Aqui você vai encontrar um atendimento cordial e eficiente, profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração aliados a processos totalmente automatizados. Laboratório Unimed, referência em precisão. Estamos de volta com o Viva Unimed, hoje recebendo a coordenadora médica do pronto atendimento da Unimed Poços de Caldas, doutora Francisca Barreiro. Doutora, fala pra gente a importância do uso consciente do pronto atendimento. Quais os riscos dessa utilização de forma inadequada pelos pacientes? Então, as pessoas sempre serão muito bem-vindas, né, ali no pronto atendimento. A partir do momento em que chegou ali, todas vão ser atendidas, mas assim, é muito importante que as pessoas entendam o quê? É um serviço de saúde, é um serviço de assistência, é um serviço onde você vai estar também, né, em contato com muitas outras pessoas, e algumas pessoas ali, por mais que a gente solicite, né, principalmente em relação à infecção de vias aéreas superiores, né, use máscara, se você for vir consultar, já fique de máscara na recepção. Algumas pessoas não, né, têm esse procedimento e de repente você está indo ali por uma dor de cabeça mais leve que poderia ser resolvida em casa, que não tem nenhum risco para você. E aí você se expõe, por exemplo, se senta ao lado de alguém que não colocou, né, que tem um quadro gripal ali e você acaba se expondo. E esse fluxo maior de pessoas que poderiam ter os seus problemas resolvidos em consultório, principalmente se são problemas crônicos, ele acaba muitas vezes, né, atrasando o atendimento e algumas pessoas que poderiam ser triados logo ficam mais tempo para serem triados, porque o fluxo de pessoas que têm problemas que podem e devem ser resolvidos em consultórios, ele aflui muito e acaba sobrecarregando o serviço de pronto atendimento. Doutora, até para a gente citar, antes de finalizar aqui o programa, quais casos são necessários procurar o atendimento de forma imediata? Que a gente sabe também que às vezes fica nessa preocupação, então não vou, às vezes pode ter outra pessoa precisando mais do que eu, e ao contrário, você está ali no atendimento de urgência e emergência e nem sabe, né? Qual é essa orientação de procura imediata? Então, muitas vezes a gente se depara com pacientes que precisavam ter vindo antes, né? Então, principalmente quando a gente pensa em angina e infarto, as pessoas, se elas têm, de repente, uma dor precordial, uma dor torácica, uma dor no peito, essa dor no peito é diferente, ou se a dor no peito é em aperto, essa dor é ardida, essa dor de repente ela irradia, né, para um braço, para a mandíbula, às vezes para os dois braços.
essa dor, a gente precisa, né, que o paciente procure o pronto atendimento. Pode ser um infarto, como também pode não ser, mas dor torácica, procurar serviço de pronto atendimento é muito importante. Numa suspeita também de um derrame, um quadro de confusão mental, a pessoa, diferente, né, do idoso que tem muitas vezes demência, que é confuso, mas a pessoa estava bem, de repente ficou muito confusa. Então, esses casos precisam procurar pronto atendimento. E tem alguns casos que a família já sabe que, olha, tem que ir para o pronto atendimento, um quadro, por exemplo, de crise convulsiva, e uma dor abdominal de forte intensidade, que a pessoa não costuma ter essa dor. Será que pode ser uma apendicite? Será que, de repente, algum problema de vesícula, como uma inflamação? Então, dor abdominal de uma intensidade em que não melhora, ela é persistente, ela tem associado aí, por exemplo, vômitos, ou então associado diarreia, presença de sangue, um vômito com sangue. Então, são situações que não são situações do dia a dia. Esses casos precisa realmente vir para uma assistência no serviço de pronto atendimento. Doutora, a gente está chegando ao fim, mas antes eu gostaria que a senhora deixasse aí uma mensagem para a população que nos assiste. A gente está entrando em um período mais frio do ano, onde a procura pelo serviço, né, de pronto atendimento pode acabar se intensificando. Então, qual que é a sua mensagem final, a sua orientação para que todos consigam ter o melhor atendimento possível, né, mas de maneira aí de que realmente precise desse atendimento? Certo. A nossa mensagem não é a mensagem de não vá ao pronto atendimento, pelo contrário, né? Vá ao pronto atendimento, né? Nós estamos lá para oferecer essa assistência, mas vá de uma forma assim bem consciente, né? Onde você não se coloque também, né, sobre risco, né, num volume aí de pessoas maior, e que você também não acabe prejudicando, aumentando essa sobrecarga ali no pronto atendimento e com isso levando com que as pessoas tenham um tempo de espera muito maior para serem atendidas. E em relação agora, né, que começa esse tempo de inverno, é realmente a prevenção, né? É o uso de máscaras, evitar aglomerados. Se tem alguém na família também, né, que está com um quadro aí de infecção viral, você se cuidar também dentro da sua casa. São essas proteções aí que são muito importantes. Perfeito, doutora, muito obrigada por estar hoje aqui com a gente em mais um Viva Unimed, trazendo essas orientações. A gente sabe que pronto atendimento é algo que sempre surge dúvidas, né, de quando ir ou não a esse serviço de urgência e emergência, em relação ao tempo de espera. Eu tenho certeza que a gente vai ter muitas outras dúvidas e, por isso, muitos outros programas com a sua participação. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui compartilhando um pouquinho aí do seu conhecimento e da sua experiência. Obrigada. O Viva Unimed de hoje chega ao fim, mas a gente se encontra novamente no próximo sábado aqui na TV Poços. Não esqueça de nos acompanhar também pelas redes sociais, seja da TV Poços ou então da Unimed Poços de Caldas. Todo o programa fica salvo ali no YouTube e os recortes dos melhores momentos estão no nosso Instagram, @VivaUnimed. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo sábado, um bom final de semana e até semana que vem.